partilhar. Joana Romberes é especialista que segue e com dicas fabulosas. Olá, Joana. Olá. Bem-vinda. Muito obrigada. Estou com a dicção correta a falar assim? Corretíssima. Ok, muito obrigada. Enfim, é uma técnica também. Claro Tudo é um que crescimento, sim. é uma Claro que técnica. sim, claro que é. Joana, é um prazer receber-te aqui para falarmos, lá está, de outros aspectos que dizem respeito aos nossos mais pequeninos, mas que de facto preocupa muito os pais e muitas famílias, porque eu vejo efetivamente com as crianças dos meus amigos, sobrinhos, o que seja, que de facto quando as crianças começam a crescer, os pais ficam preocupados, se estão a falar, se já estão a falar no momento certo, se têm algum problema quando falam, todas essas sensibilidades. E este livro vem também ajudar os pais a relaxarem um bocadinho e, sobretudo, encaminhá-los para que as crianças possam, enfim, encontrar a sua dicção correta, certo? Exatamente, é mesmo isso, Rita. De facto, o Gato que Menta a Língua é um livro, não é? Que é o gato, não é? Sim, claro. É um livro que vem, no fundo, explicar um bocadinho isto que acabou de falar, não é? Que é, fala um bocadinho da história, do desenvolvimento da linguagem e da fala de cada criança, como é que isto acontece, o que é esperado em cada idade, quais são os sinais de alerta, se isto é importante, se não é. Não é? Porque muitas vezes há essas preocupações dos pais. Claro. Diz, ai, será que já está a falar na altura certa? Mas Será já que é um não bocadinho está? crescido, ainda não diz as palavras todas, naquelas Exatamente. preocupações. É normal, não é? Terá a ver com timidez, terá a ver com algum problema da fala. Exatamente, é Na mesmo sua isso. experiência enquanto terapeuta da fala, quais os sinais de alerta? Começamos logo por aí, porque os pais lá em casa querem saber as coisas já rapidamente para poderem identificar. Algum sinal de alerta que os pais possam efetivamente estar logo atentos para, há aqui qualquer coisa que se calhar é melhor começarmos a trabalhar. É assim, depende da área, porque isto da terapia da fala é muito mais do que fala ou linguagem. Mas isso podemos falar agora um bocadinho a seguir, mas pensando em fala e linguagem, há um sinal de alerta que é muito importante, que é aos 3 anos, Sim. se por exemplo, com a idade dos 3 anos, se não se entende o que a criança diz. Muitas vezes os pais dizem, ainda é trapalhão, e de facto isso é um sinal de alerta importante. Uma criança Muito com bem. 3 anos que é muito trapalhona, que as pessoas estranhas e muitas vezes os familiares não entendem, pode ser um problema. Muito bem. Um sinal de alerta é importante, porque muitas vezes a criança pode não estar a ouvir bem, ou mesmo quando são pequeninos, quando são muito bebés, quando não respondem logo à voz da mãe. Portanto, há vários. Desde pequenino eu conto e eu falo os sinais de alerta em cada idade. Exatamente. E é isso mesmo que vamos perceber. E antes de começarmos a investigar e a falar destas estratégias fantásticas, lá está, fala e linguagem, aspectos fundamentais. A fala tem a ver depois com outros aspectos, não é? Da própria boca, da própria, enfim, questões que têm a ver mais orgânicas até da nossa estrutura, não é? Exatamente, mais motor, não é? Exatamente. Enquanto que a linguagem é uma coisa mais interna, a fala é apenas o ato motor de dizer as palavras, ou seja, eu posso ter um problema de fala e não ter um problema de linguagem. Por exemplo, as crianças espinha de massa, que aparecem aí numa Exatamente. Espinha de massa. Vamos primeiro de massa, não é? explicar o que é espinha de massa, não é? Seria a ti, um bocadinho a ti, não é? As pessoas acham muita graça a isto, do espinha de massa, não é? É muito engraçado. Claro que sim, e é difícil de corrigir. É dos problemas de fala mais difíceis de corrigir. Mas corrige-se. Consegue-se, não é? Claro que sim, claro. É verdade que existem de facto aqueles jogos com lápis, enfim, custosos e que fazem parte, mas que as crianças, ou até mesmo mais tarde... São jogos divertidos, não é? Exatamente. Tem aqui todas as formas para aprender a lidar com isso, mas sobretudo acaba por ser digamos, um manual maravilhoso, primeiro explicativo sobre o que é que a criança, o que é que acontece, e depois então os sons, efetivamente, e as estratégias e jogos. De uma forma divertida é possível darmos a volta a tudo isto. Claro que sim. E com dicas simples e prevenindo futuros problemas, não é? Portanto, este livro também ajuda os pais a promoverem uma melhor comunicação, a criança ser mais comunicativa, mais virada para fora, ter uma linguagem melhor, mais cuidada, desde pequenina. Claro. Portanto, também previne futuros problemas e vai-nos ajudar a esses espinhas de massa, não é? Como, por exemplo, porque é que muitas vezes uma criança é espinha de massa? Porque teve maus hábitos orais muito cedo, como, por exemplo, o roer as unhas, o usar Xuxa durante muito tempo, o biberon durante muito tempo. Portanto,
todos esses hábitos depois vão trazer estes problemas motores da fala, como dizia Claro. há bocado, estas questões... Mais sensíveis. Para os papás também que nos estão a ver, só assim um recadinho para aqueles papás muito queridos que deixam as crianças a estar com a Xuxa durante muito tempo. Até que idade é que acha que efetivamente as crianças devem, enfim, manter a Xuxa? Normalmente até aos 2 anos e meio, a partir daí começa a deformar de facto aqui a nossa arcada dentária, não é? Os dentes, Claro. e começa a haver um buraquinho no meio dos dentes e por aí a língua, para fazer o se, eu não Claro. mostro. Eu tenho que fechar os dentes, não é? Se eu tiver aqui um buraquinho, faço. A língua Exatamente. automaticamente Daí vai para a frente. tupinha. Daí a tupinha que é muito querido, mas que não queremos ter. Lá está, os jogos. Brinco com os sons, atividade. Dê-nos um exemplo também, Joana, de jogos que estamos a ver. Tem a ver com a tupinha de massa ou já estão aqui, neste caso, Isso, aspectos por com exemplo, outras coisas? Também tem a ver com outras coisas, mas também pode ter a ver com isto, não é? Por exemplo, se eu tenho uma criança que me troca o F pelo V, em vez de dizer faca, diz vaca, às vezes acontece. Sim. Ou em vez de perceber, entender isso, se faca ou vaca, porque são sons muito parecidos. E de facto uma criança, por exemplo, que teve muitas otites quando era muito pequenina, pode ter mais tarde muita dificuldade eu lhe explicar e fazer esta discriminação de dois sons muito parecidos. Claro. Depois vai ter dificuldades na aprendizagem da leitura e da escrita. Claro que sim. E podemos ter as dislexias e essas coisas que também têm a ver depois com outros fatores. Muito Por bem. exemplo, temos aí o faca e o vaca, temos Sim. dois exemplos, dois bonequinhos O atrás. F e o V. O F e o V, porque falamos em sons. Quando falamos na fala, na leitura e na escrita, falamos em letras. O F faz o som, podemos usar um gesto, por exemplo, bem. para a criança visualizar, aqui até tem a ver mais ou menos, por exemplo, com o F. E o V, por exemplo, que vibra, é um som que vibra, que treme. E o F, por exemplo, Claro, não para treme. fazer a distinção, Para fazer a para haver distinção. uma visualização correta para a criança começar Exatamente. também a perceber-se dessa Posso distinção. também usar uma imagem, por exemplo, Sim. é o som do avião, olha o som do avião, e o é o gato Claro. zangado, por isso tem aí um gato com o atrás. Exatamente, atrás. e também tem exemplos do Fantasma Forte. O Fantasma Forte vive na vivenda da avó Feliz Mina, não é? Tem aqui também Com os sons, com os exatamente, sons para este- ajudar as crianças a discriminar estes sons. de uma forma divertida, porque senão Divertida, também claro, nem elas sim. aguentam nem aprendem nada, não é? Lá está, falámos dessas questões, das questões também de dislexia, a dentição, a oclusão dentária, funções orais também da fala, todas essas... Porque isto tudo são músculos, não é? Sim. Como estava a dizer há bocado, não é? Portanto, a nossa língua, as bochechas, tudo são músculos, não é? Se eu tenho tendência, por exemplo, a respirar de boca aberta, automaticamente eu vou falar assim à pinha de massa. E os músculos vão estar... É uma criança que se vai babar muito mais e, portanto, a terapia da fala também corrige isto. Lá está. Crianças que se babam muito, não é? Porque não têm força, então a língua vai ficar mole, vão ter aquela fala É tudo uma imprecisa. disciplina também, Joana, não é? Claro Tudo que uma sim. disciplina, Claro que obviamente. sim, claro que sim. Tudo o que tem a ver com a boca depois tem a ver com este trajeto da fala, da linguagem, da leitura e da escrita, da gaguez, portanto, todas estas coisas estão mais ou menos relacionadas umas com as outras. E é isso aqui que eu falo do livro, é Claro. estar atento a todos estes Todos os pormenores. sinais. Exatamente. Gaguez, é possível dar a volta a essa situação? Os sustos não resultam. Os sustos não é por aí, pois não. Estamos a falar de algo um bocadinho mais complexo, não é? Exatamente, Neste livro temos exatamente. também, obviamente, as ferramentas para contornar ou para controlar. Podemos mudar esta situação. É exatamente. possível? Depende, não é? Depende Das da origens. idade também em que é apanhado. Não é? Se uma criança, se até aos 3 anos e meio, se a gaguez aparece após os 3 anos e meio, é mais problemático do que se aparecer antes, não é? Portanto, os 3 anos e meio é um ponto importante em que isso pode acontecer. No entanto, às vezes também faz parte do processo normal de linguagem, portanto, do desenvolvimento da linguagem. É uma altura em que as crianças hesitam naturalmente e que dizem oh mãe, eu quero o. E os pais estão a gaguejar, respira fundo, fala devagar. Este tipo Claro. de estratégias que os pais dizem que muitas vezes também não vai ajudar a criança. Né? Dizem, Muito bem. respira fundo, fala devagar, está com calma. Então o que é que a criança vai Ainda pensar? fica mais- Eu tenho um problema a falar, eu tenho uma dificuldade, começa então a ficar mais ansiosa, mais preocupada com a sua fala e, portanto, isso depois também pode gerar outras tensões. Mas tem a ver efetivamente com uma tensão da fala, com uma ligação direta com o sistema nervoso? Sim, tem. É uma alteração neuropsicológica. Claro que se for uma criança, claro que depois a criança gaguejando vai ficar mais ansiosa, mais nervosa e isso também não vai ajudar. Mas a alteração não é causada por algo exterior. Claro. Portanto, eu acho que isso é importante dizer. E claro que há muitas ferramentas que ajudam e que
virem estas dificuldades. Eu acho que é o estar atento. É o Estar atento. E ir fazendo dicas simples, como obviamente, vou falando aí ao todos estes jogos que também são fundamentais, sobretudo para diminuir essa ansiedade, não é? As rimas então em linga-lingas podem ajudar. Imenso. Uma rima então assim para uma criança que gagueja. Uma rima assim para coisa Ai, pequenina. coitada da criança. Uma pequenina assim que sei. sempre. Eu fiz aí, não sei se eu tenho Estava a ver aqui alguns, se encontrava alguns textos, aqui. mas talvez são aquelas rimas e lingas comuns, não é? O rato roeu a rolha do rei da Rússia, por exemplo, claro. não é? Ou três tristes Três tigres, já está a ver, até é difícil, essa é não sempre muito complicada, até para quem não gagueja. Tudo isto que dá Ajuda. para mexer e para melhorar, ajuda e melhora muito. Claro. E quando temos crianças que efetivamente, eu já estou aqui a colocar questões, até porque estou também a levantar o véu sobre este livro que é maravilhoso, obviamente que tem que depois de ter, porque existem tantas outras coisas que são abordadas aqui, não é, Joana? Mas questões que, por exemplo, têm a ver com erros ortográficos, uma criança que resiste a fazer a ortografia de uma forma correta. Estamos a falar de um problema também que tem a ver com outras coisas internas, ou estamos a falar também de de um problema de linguagem, lá está. Pois, exatamente. Portanto, podemos estar a falar de um problema de linguagem e também pode ser uma criança que seja muito desatenta, não é? Que tenha uma hiperatividade. Também pode não ser, é? não é? Claro que não sim. Gostam, não é? Claro que sim. Mas tem a ver com o tipo de erros, não é? Porque há erros que têm mais a ver com a linguagem, que são mais linguísticos e que vêm da dislexia, de algo mais grave. E há outros erros que são erros comuns de distração que todas as crianças fazem e que é bom que as crianças façam erros. Claro, não é? só com os erros é que nós conseguimos depois os sucessos. Claro, exatamente. Não é? Exatamente. E os professores têm muita tendência, é vermelho, está mal. E, portanto, quer dizer, há que ter um modelo positivo. Que bom, quantos erros fizeste desta vez? Agora vamos melhorar. Só 10! Agora vamos para a próxima. Há que brincar também com as coisas, não é? É a forma mais simples também de aprendermos a lidar com as nossas crianças. Joana, foi um prazer receber-te aqui. Muitos parabéns pelo teu livro. Continua também a fazer o teu trabalho maravilhoso como terapeuta também da fala nas tuas consultas, todos os pais que vais encontrando. Este livro também vai lá para casa, que nós temos também passatempo que também nos trouxeste. Muito obrigada. Um grande beijinho. E vamos falar bem, temos aqui a Joana também aqui ao nosso lado a ouvir-nos. Se precisa de informação então ou ajuda para lidar com os problemas de fala dos seus mais pequeninos, não perca mais tempo. Aproveite estas técnicas e estratégias próprias para mudar e lidar com esta situação. E participe também no passatempo então que temos para si. Gostamos sempre que tenha tudo ao seu alcance, por isso mesmo temos 5 exemplares deste livro para lhe oferecer e para os receber é tão simples. Envie um e-mail para mpassatempo@sic.pt com os seus dados pessoais. Boa sorte e boas práticas, mas regresse connosco daqui a pouco. A nossa segunda parte também está irresistível e conta sempre consigo por aí. Falaremos então sobre muita moda e artesanato nacional, uma combinação explosiva e com muito para lhe revelar. Não perca nada do que preparamos para si. Até já!